Ja, da liegt mir die Mühle im Sinn, die Mühle im Schwarzwälder Tal. Ja, da liegt mir die Mühle im Sinn, die Mühle im Schwarzwälder Tal. Und in dieser Mühle im Schwarzwälder Tal, da wohnet ein Mädel darin. Und in dieser Mühle im Schwarzwälder Tal, da wohnet ein Mädel darin. Durante o reinado de Catarina II, na Rússia, que se estendeu de 1762 a 1796, foram tomadas medidas para atrair imigrantes de diversas regiões da Europa para povoamento do vasto território russo. A imperatriz prometeu que os imigrantes ficariam isentos de impostos por 10 anos, do serviço militar para sempre, incluindo seus descendentes, que gozariam de liberdade religiosa, de autonomia cultural, de liberdade de locomoção e de facilidades para a aquisição de terras. Isso atraiu muitas famílias alemãs para o território russo. Por isso que eles são aqui denominados teutorussos. Quer dizer, eles nasceram na Rússia, mas eles têm sobrenome alemão. Em 1924, com a morte de Lenin, começou um período de luta feroz pelo poder. O ditador Joseph Stalin assumiu o governo russo em 1929. Stalin governou com mãos de ferro para garantir o poder. Proibiu a prática religiosa e todos foram forçados a ingressar nas comunas, frentes de trabalho em comum. A religião era praticada às escondidas. Havia perseguições e fuzilamentos, bem como o trabalho forçado nos campos de concentração. A alternativa encontrada pelos teutorussos foi a fuga, ainda em 1929. Muitos saíram pelo Portão Vermelho, auxiliados por pastores da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Conforme relatos de antigos moradores, cerca de 180 famílias teutorussas imigraram em 1930, empreendendo viagem a pé, de carroça e de trem pela Europa até seguir de navio para o Brasil. Eles saíram fugidos e não em duas situações. Uma, os que saíram legalmente com passaporte, que saíram pelo Portão Vermelho, e a outra, uma outra leva em 1932, saíram pela China, contornaram a África e daí ficaram. Todas as situações tinha os pastores da Igreja Evangélica de Confissão Luterana que os ajudavam. Ah, meus pais vieram da Rússia, vieram lá de Sibéria, né? Meus pais fugiram lá por causa da crença, né? Deixaram tudo para trás. Meu pai veio fugido da Rússia, né? Que na época do regime do Stalin, do regime comunista, eles tiveram que fugir de lá porque eram muito perseguidos, né? Meu pai servia no quartel, né? E daí, quando estourou a guerra, daí eles os amigos dele vieram: olha, Carlos, tu te manda porque eles estão te procurando para trabalhar na guerra, né? E daí o pai fez a mala e se mandou. E a mãe com duas crianças pequenas. Daí ela fez coisa para comer, para arrumar as malas. O resto deixaram tudo, capital. Ele estava bem, tinha vaca, tinha de tudo, né? Chegaram no Rio de Janeiro, lá era a primeira chegada. Depois numa ilha chamada Ilha das Flores, lá eles tinham a quarentena. E veio várias levas. Foram para Panambi, Juí, foram para Porto Alegre, para o Uruguai, para o Paraguai também, Argentina. A Companhia Territorial Sul Brasil,
que possuía terras no oeste de Santa Catarina, através de seu diretor, o engenheiro alemão Carlos Kuhlmann, recebeu parte desses imigrantes. Inicialmente, eles foram acolhidos em acampamentos feitos de taquaras, cobertos de sapé e palmeiras, próximo ao rio Iracema, no lado hoje pertencente ao município de Caibi. A companhia os dividiu levando em consideração o credo religioso, ficando os católicos em Aguinhas e os evangélicos em Iracema. E eles foram loteando, medindo as terras em 24 hectares. Uma colônia de terra para cada família. E eles iam pagando elas com o trabalho. Daí eles vieram no mato. O pai saía para fazer pique, né? E a mãe ficava com as crianças. Riqueza, na época, quando eles vieram para cá, tinha muita madeira. Então tinha cedro, louro, canjerana, grápia. E até a nossa família, na época, meu pai era agricultor. E meu pai também vendia bastante, ele vendia alvoredo. Eles faziam muitas coisas fora do trabalho para poder arrecadar valores, para poder pagar a terra naquela época, né? E manter também a família, que a família era grande, né? Então, riqueza tem essas duas significâncias, né? Riqueza de madeira de lei, que deu dinheiro para muita gente, muito lucro, e também a riqueza da liberdade, que eles podiam professar a sua fé cristã. Dona Holanda ainda recorda dos detalhes envolvendo a extração de madeira. Seu marido, Pedro de Moura, trabalhava para a Companhia Territorial Sul Brasil. Ao lado do irmão, Gervásio de Moura, na época gerente da companhia, eles encaravam longas e desafiadoras jornadas mata dentro pela região. No mato, arrastar madeira, os irmãos dele cortavam madeira, arrumavam as toras e botava. E ele e outro companheiro com perna de boi, não sei quantos, 4, 5 juntas, né? De 2 em 2, arrastando, botando na barranca do rio. E daí, depois, quando tinha bastante madeira, eles botavam, jogavam na água, o cipó de Guaimbé, que tinha bastante, que caía assim nas árvores. Pegava aquele cipó, amarrava as toras e ficava que nem quase uma casa, um soalho assim. A balsa que dizia, balsa de madeira, quando vinha enchente, eles tinham os remos e se ia. Em meio à mata, além de famílias teuto-russas, habitavam famílias de origem luso-brasileira. Posteriormente, vieram também descendentes de italianos. Daí tinha uma casa coberta de tabuinha, nós era pobre. Mas nós pegávamos empreitada de mato para roçar, eu e meu velho. Fazia roçada por aí, harta riqueza, São Luís. Mas aí saía de noite de lanterna, foi empreitada, né? E trabalhando, porque tudo aqui era mato, capoeirão. Nós tínhamos uma igrejinha de madeira coberta de tabuinha lá na cidade, e lá onde que nós fomos batizados, e inclusive numa igreja bem antiguinha também, nós casamos também ali, né? Bem simplesinhos. E foi desenvolvendo a cidade, foi crescendo, hoje está uma cidadezinha boa de se viver. Por isso que a gente não tem nem como algo para sair daqui, porque é uma cidade, um lugar muito bom de viver. Outra edificação que marcou época foi o Hotel da Família de Silvani, que se localizava na principal rua da localidade. Futuramente, as conversas e a convivência com os pioneiros que frequentavam o restaurante do hotel viriam a inspirar Silvani a pesquisar e registrar as memórias referentes aos primeiros anos de formação do município. Meu pai tinha problemas de saúde e
numa dessas alguém comunicou para ele que tinha um hotel aqui para vender, nesse lugarzinho chamado Riqueza, um lugar bem pequeno. E a gente veio aí então em dia 25 de setembro de 1969, eu tinha 10 anos. E eu convivia com pessoas idosas, com pessoas de todas as idades, e eles vinham tomar um refrigerante, uma água, alguma coisa, e a gente conversava. Essas pessoas que eu quero salientar que eu conheci, era seu Friedrich Haas, foi uma pessoa que contribuiu muito para a formação que eu tenho hoje, o que eu sou hoje. Eu comecei a me interessar muito mais pela história, talvez pela história deles. E mais uma pessoa que conviveu muito comigo, que é a pessoa que morou nessa casa, lá no bairro Guidanitz. O seu Anton Guidanitz, ele fazia parte de um grupo de cantores e teatro lá da Alemanha que viajavam o mundo levando a cultura alemã. E ao mesmo tempo, desta forma, eles ganhavam as suas viagens. E o que a gente conseguiu preservar são essas duas casas originais, né? Essa Casa da Cultura ela foi construída já nos anos 50, mas essa aqui que nós estamos agora, ela foi construída em 1933 para 34. Está todinha aqui de pé. A escassez de recursos e de infraestrutura adequada ao ensino não foram impedimentos para Iracema e Irmigarta. A dupla de professoras superou adversidades e garantiu a alfabetização de inúmeras crianças. Tinham que preparar nós para tudo, até fazer curativo, injeção, que vocês vão ser enfermeiras também. E daí nós treinava, fazia injeção nos professores. Às vezes até três séries numa sala, muito difícil. Merendeira, faxineira, fazia horta e multisseriada. Nos dava conta, eu não sei como é que era, né? Sei lá, acho que o Espírito Santo ajudava a gente. Quando a gente começou a ir no colégio, né, a gente às vezes tinha uma dificuldade em conversar. Então começamos a deixar de lado a língua alemã, né? E o pai e a mãe conversavam em alemão e nós respondíamos em português, né? Eu ia explicar as coisas para eles, eles choravam. Mas eu não sabia por quê. Eu achei que era de medo, de inibição, coisa assim, né? Depois, eu cheguei à conclusão que eles não sabiam falar português. Fomos a primeira turma de magistério, que nós formamos em 1980. No mesmo ano eu comecei a lecionar e depois eu fui para a faculdade e fui fazer plena em 1996. Para mim, ser professora é uma coisa nobre e muito especial. E eu fiz por amor. E foi por amor ao próximo que as amigas Floreci, Odília e Irma passaram a contribuir com as práticas de saúde comunitárias. Elas herdaram um conhecimento ancestral acerca das plantas medicinais e que agora se soma às capacitações realizadas, com o apoio de organizações como a Pastoral da Saúde. Desde pequena eu sentia algo diferente em mim, um chamado que eu gostaria de trabalhar com coisas assim. Meus pais também trabalhavam muito com ervas medicinais em casa, e terapias, e benzimentos. E eu fui trazendo isso. Eu sempre me interessei. Eu ia de noite achar ervas para pessoas que vinham lá me pedir de noite, a gente não tinha recolhida. Uma vez salvei uma vizinha minha de fazer cirurgia de apendicite. Fui lá e achei o chá que era para dar para ela. Eu me sinto feliz, porque foi a minha mãe que me ensinou. Ela disse, olha, Odília, eu vou ensinar para ti, porque eu vejo que tu te empenha, tu tem fé, que sempre quando a gente ia deitar, ajoelhava do lado da cama e rezava. E daí ela disse, eu vejo que tu tem fé.
passado, Dona Maria se destacou enquanto uma das principais parteiras da localidade. Além disso, era muito procurada por conta de seus benzimentos. Eu benzo de rendidura, de cobreiro, assim, de rendidura quebrado, né? Tira-sol. Eu, como me confesso com a sua palavra, peço, meu Pai, que estenda tuas mãos nessa hora e derrame aquele teu pingo de bálsamo, correndo da cabeça aos pés dessa tua filha. Porque quando ela foi batizada, foi chamada pelo seu nome. E na sua presença, ela será o aço e a doença será o ferro. E com a sua força nós amarremos, expulsemos, escorreguemos, como se escorrega as águas da cachoeira do Além das práticas de cura, os moradores de Riqueza preservam também a gastronomia típica de cada etnia. A farta culinária local se mantém viva entre as novas gerações. A mãe sempre fazia o waffle, né? O Dampfnudel, né? Que seria a massa do pão, né? Cozida no vapor, né? É uma das coisas assim, que ela mais gostava de fazer, que a gente também adorava isso, né? Nós caçava passarinho, armava aripuca. Quando chegava o fim de semana, reunia os amiguinhos para fazer assado de passarinho. Tá tudo, fazia aquele buraco no chão, fogo passar. Cheia de churrasco, fazia aquele puxão. Batata assada. A mamãe fazia bolinho, pão. Fazia sopinha, fazia polenta, fazia molho de carne, tudo tinha. Essa era uma sopa que ela era feita na Rússia, porque eles moravam lá, era na Sibéria, né? Nossos antepassados. E lá era um lugar muito frio, né? Então é uma sopa assim que dava bastante sustância e ela esquenta bastante também. Então para eles aguentar aquele clima lá, eles faziam muito essa sopa. E a gente faz hoje, quando reúne a família, vem filhos, netos, todo mundo, geralmente a mãe da gente faz, né? E a gente aprendeu com a mãe a fazer essa sopa. Tem um jantar que é feito na Igreja Evangélica Luterana, uma vez por ano, que é feito essa sopa e mais algum outro prato que acompanha. Essa receita eu aprendi com a minha sogra. Eu chamo Käsekuchen, né? É o Käsekuchen. Bolo quer dizer bolo de queijo. Eu coloquei 4 litros de leite numa panela e daí eu deixei coalhar, né, normal. Deixei um dia, 2 dias, 2 dias e meio. Ele tem que ficar coalhadinho. Todos os anos, no primeiro domingo de maio, é comemorada a Festa da Colheita, uma das festividades mais tradicionais de Riqueza. A Festa da Colheita seria uma festa de gratidão a Deus por aquilo que Ele dá para a gente todo ano e todo dia, né, o alimento. O que a pessoa tiver, né, na sua propriedade, elas trazem no dia no altar da igreja em forma de agradecimento, né. Não raramente, essas delícias gastronômicas ganham uma companhia mais do que oportuna: a música. É difícil imaginar uma combinação melhor.
Nós temos um grupo muito querido, é uma família, o grupo italiano Vivere e Cantare de Riqueza. Eu já falei até em época para o prefeito, que ele vem em festinha com nós. Eu disse, prefeito, isso aqui já nós não falamos mais em grupo. Isso aqui é uma família aqui dentro. O objetivo do grupo é assim, ó. Nós visitamos mais ou menos de 20 a 22 municípios. Depois, eles retornam, marcamos uma data para fazer nosso encontro e esses grupos vêm devolver, né? A nossa janta aqui de Riqueza, ou o almoço, ela dá cerca de 450 a 500 refeições, né? Que daí a gente vende para o pessoal, o almoço, e faz aquela arrecadaçãozinha para manter o grupo, né? Ele é composto por a maioria é idosos. Mas temos jovens também, inclusive eu gosto de falar, uma vez nos encontros, quando a gente tem a oportunidade de conversar alguma coisa, eu digo que nós temos o privilégio de ter jovens cantando com nós. A gente começou a um trabalho assim para poder ensinar a criança a tocar violão, a cantar, para poder tirar essas crianças da rua, né? E isso começou a mexer com algumas pessoas aqui dentro de Riqueza, né? Na época foi em 2009 quando nós começamos isso, e a nossa igreja na época também tinha muito essa parte da cultura. E até o nome que a gente deu para a associação, a Friedrich Haas, foi um senhor que trabalhou muito por isso, pela sociedade aqui de Riqueza. Não só pela nossa comunidade, né? Mas em prol de toda a cultura do município aqui. Em Riqueza, o artesanato surge como outra importante forma de expressão. Além dos trabalhos artísticos individuais, as artesãs mais experientes atuam de modo coletivo, ministrando cursos e desenvolvendo oficinas em escolas. Além disso, elas criaram uma cooperativa com o intuito de unir o segmento, bem como organizar a produção e comercialização das peças. Eu trabalhava de primeira a quarta, daí me aposentei e trabalhei com uma matéria chamada PPT. Mas eu já tinha o gosto, daí na época a gente ensinava muito trabalhos manuais, fazia exposição, as meninas bordavam, faziam trabalhos maravilhosos. A gente participava bastante de feiras, até que um dia uma pessoa convidou a gente para formar uma cooperativa de artesão. A gente procura, né, de passar os conhecimentos que a gente tem, né, para as outras do grupo, e cada uma tem os seus afazeres, cada uma faz o que gosta, né? Umas pintam, outras fazem crochê, outras tricô, mas a gente faz um monte de atividades. Eu faço pintura, faço crochê, faço também roupas de cama com trabalho em barados e com pintura. Para mim é bem gratificante, é uma coisa que ajuda a mente, né, da gente para não entrar numa depressão, ansiedade. Ao percorrer o município, podemos refletir sobre o poder da união, dos vínculos sociais e afetivos, da cultura que permanece viva nas expressões e no cotidiano dos moradores. Descendentes de diferentes etnias batalharam pelo crescimento e progresso local e souberam conquistar esses objetivos sem nunca perder de vista as memórias e os costumes herdados de seus antepassados. Quanta riqueza!
valeu a pena, né, para hoje se ter essa história contada e pensarmos o que isso servirá para nós sermos pessoas mais humanas no futuro.